Bom, boa tarde, né? Eu vou fazer a apresentação aí de um artigo que eu escrevi dentro do nosso programa de disciplina de escrita acadêmica. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação da PUC aqui de Belo Horizonte, né? Da linha de inovação e conhecimento dentro da área de gestão estratégica das organizações. É, o título do meu artigo é Análise da tensão entre utilidade percebida e desconfiança no uso da inteligência artificial. Eu fiz uma revisão bibliográfica sobre o comportamento do consumidor digital no Brasil. É, Bom, que eu gostaria de trazer com esse artigo aqui para vocês? É sobre a nova racionalidade de consumo. Eu vou falar um pouquinho dessa questão da difusão acelerada da inteligência artificial dentro de um cenário alinhando a questão da inovação e do macromarketing, tá? Vamos lá. Bom, a difusão acelerada da IA, entre como sistemas de recomendação, interfaces conversacionais, automações, ela veio reconfigurando de uns tempos para cá as práticas de consumo no Brasil. Alguns algoritmos em plataformas digitais, eles passaram a introduzir uma nova racionalidade do consumo mediada por dados. É, Algumas decisões cotidianas, elas são influenciadas e orientadas, isso são decisões do consumidor, parcialmente delegadas a sistemas inteligentes. Esse cenário ele vem ocorrendo em um contexto brasileiro, a gente pode pegar um contexto mundial, mas eu trouxe o contexto brasileiro dentro dessa revisão bibliográfica, e isso vem em um cenário de rápida digitalização, porém marcado pela heterogeneidade socioeconômica e letramento digital. Se eu passa, por favor, professor. Aí eu vou falar sobre o paradoxo central da inteligência artificial no consumo, porque a inteligência artificial hoje ela oferece alguns benefícios evidentes em conveniência, personalização e eficiência dentro do consumo digital. Simultaneamente, ela vem despertando algumas preocupações sobre a privacidade, a transparência algorítmica e a segurança antifraude concomitantemente. Essas tensões, elas vêm refletindo trade-offs da economia digital e experiências fluidas frequentemente vêm implicando a cessão de dados pessoais e a aceitação da vigilância invisível dentro do cenário nacional. O objetivo do meu estudo e a lacuna de pesquisa foi identificar como consumidores brasileiros avaliam e negociam aspectos de conveniência, privacidade, confiança nas interações mediadas pela inteligência artificial. Passa, por favor, professor. E atualmente faltam alguns estudos qualitativos, até mesmo é, pela recente tensão, né, que vem acontecendo isso, faltam alguns estudos qualitativos integrados que articulem dimensões culturais, cognitivas e socioeconômicas do uso do cotidiano da inteligência artificial no cenário brasileiro. Escassez de investigações, conectando o ecossistema publicitário algorítmico às percepções de credibilidade de conteúdo gerado pela inteligência artificial. Eu fiz dentro dessa revisão bibliográfica, né? Porque acaba que aqui nos slides eles ficam de uma forma bem resumida, mas eu tentei fazer aí com a justificativa de adequar para temas interdisciplinares e emergentes uma consolidação conceitual visando a teoria e a identificação em lacunas. Então, lá no artigo tem um pouco mais explicado como que funciona toda essa revisão bibliográfica dentro de contexto narrativo e exploratório. A coleta de dados, eu fiz uma busca em bases acadêmicas. Eu utilizei a maioria da busca no Google Escolar. Eu utilizei o Web of Science, mas a maioria da minha busca foi feita no Google Escolar entre agosto, eu não coloquei aí, mas foi agosto, setembro e outubro de 2025. E eu utilizei nos termos de busca as palavras, principalmente as palavras-chave do meu artigo, que foi inteligência artificial, comportamento do consumidor, privacy and artificial intelligence, entre outros. Aí eu fiz até um fluxograma explicando aí como que foi feito essa metodologia, né?
primeiro fiz a busca em base de dados, selecionei alguns artigos, fiz uma análise narrativa e crítica para fazer a construção do artigo apresentado dentro do programa da disciplina. Dentro da revisão de literatura, eu busquei uma definição, busquei explicar a definição do consumidor algorítmico, que é quando ele interage continuamente com sistemas que modulam a atenção e antecipam preferências de mercado, além de moldar escolhas de mercado. Tem também uma questão de mudança de agência, que é quando ele desafia a premissa da agência racional, aquela questão, né? A gente pode pegar aí até um pouco de autores como Herbert Simon, da tomada de decisão racional, e passa a utilizar o locus da decisão, deslocando para processos automatizados e invisíveis. Dentro disso, eu percebi que existem algumas tensões críticas entre privacidade e consentimento, que é até uma questão que foi levantada, que até me sugeriu muito colocar o título do trabalho como uma tensão entre utilidade percebida e desconfiança no uso da inteligência artificial. Por quê? O comportamento do consumidor digital no Brasil, ele tem um paradoxo da privacidade. Os consumidores, eles passaram a ter uma preocupação com seus dados pessoais, porém, eles continuam compartilhando esses dados em troca de conveniência imediata em muitos sites de compra, e entre outros, né? E essa vulnerabilidade, ela trouxe uma tensão entre a racionalidade econômica e a vulnerabilidade cognitiva, que foi acentuada pela opacidade de muitos sistemas de consumo que nós temos atualmente dentro do mercado, onde nós transacionamos as nossas informações e as nossas compras. Existe um consentimento frágil, que é um consentimento que muitas vezes é uma formalidade diante de políticas extensas e incompreensíveis para o consumidor, que acaba enfraquecendo a autodeterminação informacional. Dentro do contexto brasileiro, especialmente, existe uma desigualdade digital, uma assimetria informacional que amplia os desafios da literacia tecnológica na negociação de riscos. E também existe uma fadiga de autenticidade, onde os consumidores eles estão mais céticos em relação a narrativas persuasivas no ambiente digital que já está saturado. A popularização da inteligência artificial, ela tem tornado uma fronteira entre o conteúdo, ela tem tornado, né, difusa essa fronteira entre o conteúdo humano e o conteúdo sintético. Bom, existe também uma tensão crítica entre a publicidade e o conteúdo gerado pela inteligência artificial. O dilema eu coloquei como dilema da rotulagem. A rotulagem explícita de conteúdo de inteligência artificial, ele pode reduzir o engajamento devido ao viés de desconfiança, e a ausência de rotulagem, ela compromete a autenticidade percebida e amplia riscos de desinformação. Aí eu cheguei em alguns resultados. Dentro do artigo, eu coloquei 2 reportagens que eu pesquisei até mesmo para poder colocar ali como resultados. Uma foi uma reportagem de uma revista, que tem uma manchete. A revista chama... É uma revista bem conceituada, me fugiu o nome aqui agora. E uma outra foi do Procon de São Paulo. A primeira manchete tem o nome, né? Inteligência artificial melhora o atendimento e a confiança de 81% dos brasileiros. E dentro da reportagem mostra que um estudo, aí eu até detalhei melhor na leitura do artigo, e um estudo aponta, porém, uma desconexão entre clientes e executivos. E a outra, que todas as duas são matérias bem recentes, tá? Essa do Procon, ela tem a manchete de consumidores ainda não se sentem à vontade com o atendimento por chat, aquele chatbot, e inteligência artificial, com o dado de que 97% ainda precisam e preferem um atendimento humano.
A partir desses dados e de dados secundários, que eu trouxe também na construção do artigo, foi evidenciada uma desconexão entre a percepção corporativa, que é a percepção que as empresas têm da inteligência artificial, as empresas que fornecem esses recursos, né, de inteligência artificial têm uma percepção e a realidade de boa parte dos consumidores brasileiros é outra. Apesar de promessas de eficiência, a grande maioria dos consumidores, aqueles 97% que eu mencionei, que foi, segundo a reportagem do Procon, eles ainda demandam uma interação humana após o atendimento automatizado. Ou seja, acontece muito às vezes da gente estar, vamos supor, um atendimento aí de telefonia, né? A gente, às vezes, começa o atendimento ali no WhatsApp com o robô da empresa, que por muitas vezes não resolve, e aí a gente precisa finalizar o atendimento com uma atendente humana para conseguir resolver o nosso problema. Isso é uma característica muito nacional, uma característica muito brasileira dentro das minhas pesquisas. Isso é algo que ocorre com muita frequência no Brasil. Algumas empresas não possuem esse atendimento, elas até têm um atendimento humanizado, mas assim, você tem que às vezes mandar um e-mail, preencher um forms para poder conseguir um retorno da empresa, e isso acaba tendo um grande número de reclamações por parte dos usuários dessa empresa. E outras empresas não, outras empresas, inclusive foi falado até, eu estava assistindo um vídeo a respeito disso, foi falado até por alguns consumidores que eles tentam travar a IA. O que é travar a IA naquele chatbot? Às vezes a pessoa ela vai mandando assim, quero falar com o atendente, várias vezes, até a IA dar um bug e passar o atendimento para o atendimento humanizado, porque não é resolvido dentro do atendimento da inteligência artificial, como é esperado pelas organizações. Algumas conclusões centrais, né? O agente híbrido, que é o consumidor algorítmico, ele emerge como simultaneamente autônomo e influenciado, com decisões imediatas e sistemas preditivos, que é o consumidor como nós, que é medido por algorítmico simples, como assim, o consumidor seco, algoritmicamente seco, ele é medido apenas por algumas decisões mediadas por esses sistemas preditivos, e também existe a conclusão central dos determinantes da confiança, que é quando a confiança depende menos da tecnologia em si e mais das percepções de controle e explicabilidade atribuídas pelos consumidores. Além disso, tem a conclusão central social e gerencial do design ético, que são as necessidades de estratégias de design algorítmico que equilibrem performance comunicacional e ética informacional. Além disso, a transparência ativa, que são práticas como rotulagem de conteúdo automatizado e explicabilidade de sistemas de recomendação, que são fundamentais para mitigar riscos. Além disso, uma educação digital, que é um fortalecimento da literatura digital, políticas públicas orientadas à cidadania algorítmica, que são essenciais para reforçar a legitimidade da IA, porque a IA não é ruim, isso é maravilhosa, é muito boa, porém, desde que exista uma educação digital voltada para o consumidor, para ele saber como que funciona esses dados, como que são levados os dados que ele transaciona na internet a todo esse consumo, como que esses dados são lidos, e a visão além da eficiência, que é o avanço da inteligência artificial no consumo, que deve ser avaliado sob uma perspectiva de responsabilidade social e ética, e não apenas da eficiência operacional. Eu coloquei ali as principais referências que eu utilizei dentro do artigo, e fica como conclusão aí para vocês esse pensamento reflexivo a respeito do consumo digital e sobre essa tensão na utilidade do consumo que é percebido por nós e como que ele de fato é percebido pelas empresas. Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da apresentação, a respeito do artigo? Ótimo. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço.